Bem, só para dar uma pincelada sobre o aspecto em que eu falei da diversificação dos investimentos, ou agora em função daquilo que foi a baixa do preço do barril de petróleo, né? A diversificação da economia. Olha, acho que estamos a falar da diversificação da economia a nível do nosso país como um aspecto macro, estamos a falar de uma dimensão maior. Mas quando falamos de diversificação de investimentos ou diversificação de fontes de renda, estamos a falar dos mesmos aspectos. Estamos a nos referir como uma base de educação financeira que tu podes aplicar a nível individual, né, ou particular. E como eu disse, é um conceito basilar. As bases são similares. Pode ser só a característica do edifício ou da casa que vai ser diferente, mas as bases são as mesmas, né? De um tempo para lá, né, mais ou menos até 2014, antes de se disparar a informação da crise econômica no nosso país, em Angola, no caso, o preço do barril de petróleo rondava na faixa de $100 por barril, né? Em que, aplicando esta base, mas eu não posso dizer que não se aplicou essa base ou como é que se fez, mas a questão é que de lá para cá mais se ouviu falar em diversificação de economia após esta queda brusca do preço do barril de petróleo. Mas imagina, sócio, eu citei sobre os aspectos que influenciam o preço do barril de petróleo, que não dependia de forma alguma da Angola, e isto acontece quando eu trabalho para alguém ou quando eu tenho apenas um único negócio. Não sei, existem outros fatores que não dependem diretamente de mim, que podem afetar o rendimento ou da minha fonte de trabalho ou do meu negócio, quando eu tenho apenas um negócio. Imagina, o preço saiu até mais ou menos 2014, 2015 de $100 por barril, né? E enquanto eu faço esse vídeo, o preço do barril de petróleo do tipo Brent, né, que é a referência para Angola, está atualmente em torno de $66,41, com uma variação diária de aproximadamente 0,94%, né? Isso de acordo com o site Trading Economics. Então, se até o petróleo, que na altura estava em alta, e se calhar não se pensou que chegaria a níveis parecidos com este, né, que rondava a casa dos $100, não se pensava nisto, caiu. E parte da situação que se vive hoje em função da dependência que se tinha do petróleo como a principal fonte de renda ou de rendimento para o nosso país, ou a principal fonte para o nosso de divisa. Temos uma economia petrodependente e a principal fonte de arrecadações para o nosso PIB. Caiu. Veja o que aconteceu. Então imagina agora eu ou você que está a ver este vídeo depender apenas de uma única fonte de renda. O que é que pode acontecer? Eu não sei. Há um texto bíblico que fala sobre a questão de plantar. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Só um instante. Está aqui a processar. Ele diz, Eclesiastes 11, capítulo 11, versículo 6, ele diz: pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, qual irá prosperar, né? Qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, eu não sei se o que eu estou a fazer com o barril de petróleo hoje vai continuar assim eternamente, o que para a lei natural da vida é quase impossível. Então, eu não sei se a semente que eu coloquei de manhã vai brotar, ou se a semente ou se a mão que eu coloquei no período da tarde vai brotar. Eu não sei qual delas. Se as duas darem bom, perfeito, mas eu não sei se as duas vão, ou se uma delas. Então, por não saber, tenho que fazer colocar as duas sementes na terra. E se as duas darem, tudo bem, mas só uma delas dá, então não sei a perder. E essa base é a mesma que funciona para os princípios de educação financeira. Eu não posso ter apenas uma fonte de renda, não posso depender apenas de uma fonte de renda, eu não posso depender apenas de um investimento, eu não posso depender apenas, a economia de um país não pode depender apenas de uma única fonte. Ela deve ser diversificada, ela deve ser variada, ela deve ser alternada. Porque são questões basilares que a posterior, lá em cima, nos podem fazer cair. Eu trouxe essa questão a olhar
global, olhar para o macro do nosso país, mas isso é mais cá para baixo, olhar nessa questão da base, da educação financeira. Espero que isso tenha feito algum sentido, né? Para essa questão. Vamos trabalhar as bases de educação financeira, porque antes de eu ter algum dinheiro em mão, eu já devo trabalhar o meu comportamento a pensar no que a posterior virá. Não espera ter muito para aprender a lidar com dinheiro. Começa a aprender a lidar com dinheiro antes mesmo de ter alguma coisa. Tá? E só acrescentar, né? Essa questão, estamos a falar de educação financeira, que eu já disse que a educação financeira não é só olhar para a questão de forma singular do dinheiro, existem outros aspectos relacionados à nossa vida, à nossa forma de pensar, ao nosso comportamento, ao nosso bem-estar mental, que influenciam a nossa forma de lidar com o dinheiro ou influenciam a nossa forma de gerir o nosso dinheiro. Só aqui dar uma última pincelada. A ideia que nós podemos extrair desse versículo, ela está sentada, né, no princípio do semeador, né? Que ele não para de trabalhar, ele trabalha de manhã, ele trabalha de tarde, ou coloca a semente de manhã e depois coloca de tarde, porque ele não sabe qual das sementes vai vingar, qual das sementes quando as sementes dará fruto ou dará resultado. Então, devemos continuar os nossos esforços ou continuar os nossos projetos, pois o resultado pode vir de diversas formas, ou pode vir de esforços colocados em pontos diferentes. Então, tenho que olhar na generalidade, trabalhar a cosmovisão, porque eu não sei aonde será. E principalmente para nós que temos apenas a mente trabalhista, e no futuro próximo eu vou falar sobre o IDP, para quem não conhece, é um conceito que podes investigar, mas eu vou falar a posterior. Pensar que ali eu estou bem, pensar que aí é o meu lugar e não há nada além disso, eu não posso fazer mais, não é só, além de nos limitar a nós mesmos, pode limitar quem está à nossa volta, ou se isto der errado, pode nos levar a um estado deplorável. Eu falo de aspectos relacionados a, por exemplo, épocas em que falamos aqui desta questão do petróleo, mas que quando houve mesmo a questão da queda do preço do barril do petróleo, várias empresas petrolíferas que pagavam muito bem e haviam pessoas com grandes cargos, acabaram por ficar sem emprego. Então imagina para aquelas pessoas que dependiam exclusivamente daí, que não se prepararam para o que poderia vir. Como é que ficaram? Nós temos que olhar nesses aspectos, não é só olhar a questão do presente, mas é olhar, estar sempre no presente, mas a projetar o futuro, projetar a posterior, olhar na questão das bases e nos preparar para o que pode vir. A gente fica 100% no presente, mas a olhar no que o futuro pode oferecer. E a questão há também um livro que depois eu posso falar a posterior, que é o Quem Mexendo no Queijo, que dá uma pincelada sobre esse aspecto, que é a questão do estou adaptado a tirar ali o queijo, vou tirando o queijo, mas tenho que estar sempre a verificar como é que essa fonte está, e se essa fonte secar, eu tenho que já estar me preparar para uma outra fonte, porque se essa fonte secar e eu não estiver preparado, é um golpe de morte. É tudo.